nós iniciamos, né, o culto em oração. Agora nós vamos começar louvando ao Senhor, aprendendo de sua palavra. Antes eu gostaria só, irmãos, de justificar a ausência de alguns irmãos, né? O irmão Sérgio, evangelista Sérgio, com a sua família, estão de quarentena, porque estavam se sentindo mal, vão fazer teste de Covid, não sabemos se está de Covid, né? Irmão Pedro, presbítero Pedro, vai fazer prova, e o Natan vai trabalhar até mais tarde. Então, o Natan nos pediu para justificar aqui. Se ele chegar, ele chega mais tarde, mas não é certo isso. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com os hinos congregacionais, irmãos? Vamos louvar apenas com um hino, né? Hoje nós estamos sem instrumentistas até o momento. Deixa eu ver se estamos mesmo. Estamos, né? Só o baterista ali, mas bateria só não vai marcar o ritmo, mas não vai dar harmonia, né? Vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino de número 124. Abrindo minha harpa aqui. Hoje nós vamos falar sobre mais uma das parábolas que retratam ali o reino dos céus, né? Então, vamos adorar o Rei do Universo, né? 124. Vamos cantar a capela mesmo, esse corinho. E depois nós vamos trazer a palavra do Senhor. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rende-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos,
grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, régio dominador. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer mais uma oração. Logo após esta oração, eu vou estar trazendo a palavra. Depois da palavra, a irmã Gislaine prepara um hino para a gente ofertar, tá bom? Irmãos, nessa oração, eu gostaria de continuar pedindo oração pela criança, pelo João Miguel, né? Os irmãos já conhecem o problema. Quero colocar essa questão nas mãos do Senhor. Quero pedir oração também, irmãos, estão recuperando da Covid, a Amanda, o Lidinaldo, a Esther parece também, né? Lá tem o Davi, mas eu não sei se pegou, mas estão todos bem, né? Mas pedir oração, família do irmão Sérgio também. Os pais do Pedro já estão melhor, Simone? Já? Sim, aquele rapaz que voltou para Jesus, o Wagner, eu acho que ele teve um filho ou filha, não sei, ontem, ele nos ligou, né? A gente fez uma visita para ele ontem, eu nem sabia, quando foi mais tarde ele ligou, falando que estava tendo neném, né? Não ele, né? Mas quero pedir oração também, tá bom? Mais algum pedido específico? Pois não, irmã Dilene? Maria, está na UTI. Covid? Tá. Tá bom. Tá, vamos estar orando, né? Irmã Gisele? Família da Sônia. Tá bom, vamos orar. Presbítero Décio. Então é Albério mesmo, eu errei o nome, né? Vai ver que era de Deus, né? Malbério vai fazer esta oração e talvez ele não vai lembrar de todo o nome, mas o Senhor lembra, né? E também orar pela palavra. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, né, irmãos? Se a pandemia só cresce, nossos irmãos estão sendo alcançado por essa enfermidade, mas Deus, Ele sabe de tudo e tem o controle de tudo também. E se a igreja orar, clamar, Deus, Ele pode estender a mão e dar o livramento, né? Nós cremos nisso. Bendito Deus. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. E desta feita, Senhor Deus, te apresentando, meu Pai, os Teus filhos, Senhor,
que estão, meu Deus, acometidos, Senhor Deus, desta enfermidade, desse vírus, ó Deus, que tem, Pai amado, castigado, Senhor, a humanidade de uma forma tão severa, Senhor. Quantos estão sofrendo, meu Pai, trazendo sofrimento, meu Deus, até mesmo para aqueles que não foram ainda infectados, mas que fazem parte da família, Senhor. Pai, quanta, Senhor Deus, quanta apreensão, meu Deus, quantas preocupações. Pai querido, nos dê, Senhor Deus, no nossa alma, Senhor Deus, o conforto, a calma, Senhor, para que possamos, Pai querido, prosseguir, Senhor Deus, te servindo, Senhor Deus, com a nossa fé, meu Pai amado, edificada, Senhor Deus, na Tua palavra, nas Tuas promessas, acreditando, Pai amado, que o Senhor, Pai querido, tem o controle, Senhor, das coisas. Pai querido, não é, Senhor, a enfermidade, meu Deus, que vai nos tirar da Tua presença, meu Deus. Pai querido, visita, Senhor, neste momento, Senhor Deus, essas pessoas que aqui foram apresentadas, Senhor. Pai amado, visita nesta noite, Senhor. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é onipresente. O Senhor pode estar aqui conosco, meu Deus, e também pode visitar cada irmão, Senhor, cada pessoa, Pai querido, que estão, Senhor Deus, doente, que estão precisando, Senhor, do Teu socorro neste momento. Pai amado, envia, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, meu Pai, levando, meu Senhor, a alegria, Senhor, da salvação, levando a alegria na alma, Senhor, que mesmo doente, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, possa sentir, Senhor, o prazer de te servir, possa sentir a alegria, Senhor Deus, de sentir o Teu Espírito Santo dentro dela, meu Pai querido. Ah, Senhor, sabendo, meu Pai, que depois desta vida, Senhor Deus, iremos, ó Pai querido, trilhar, Senhor Deus, os caminhos eternos, na glória junto com o Senhor. Pai celestial, o Senhor pode, meu Deus, também, Senhor, e ali, meu Deus, em São Paulo, Senhor, visitar, Senhor, aquela senhora, meu Pai querido, que está doente, que está, meu Pai querido, aguardando, meu Senhor, muitas vezes, Pai querido, um transplante, aguardando, meu Senhor, a cura, meu Deus, na esperança, meu Senhor, de conseguir vencer a enfermidade, mas o Senhor, Pai querido, o Senhor, meu Deus, é quem pode, Pai querido, sustentar a vida, Senhor Deus, do ser humano. Pai celestial, Pai bendito, nós clamamos a Ti nesta noite, acreditando, meu Pai, crendo, meu Senhor, que não precisa, meu Senhor, nem o Senhor ir, meu Pai, mas basta, Senhor Deus, uma palavra Tua, basta, meu Senhor, um pensamento Teu, basta, meu Senhor, o Senhor querer, Pai querido, que o Senhor querer ser curado, meu Pai, essa pessoa é curada, Deus. Pai celestial, nós cremos nisso, Senhor, nós cremos no poder da oração, Pai querido, Pai amado, derrame, meu Senhor, o bálsamo, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre a Tua igreja, e prepare, meu Senhor, o nosso coração, prepare a nossa alma, Senhor, para receber a Tua palavra, e que através da Tua palavra, Senhor Deus, a nossa alma venha a ser sarada, meu Deus, nessa noite. Senhor, nos ajude a aprender de Ti, Senhor, somos carentes, somos necessitados, Senhor Deus, de Ti, meu Pai, e se estamos aqui, Pai querido, é porque o Senhor nos ajudou, é porque o Senhor nos trouxe, é porque o Senhor nos deu vida, Pai querido, e nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por todos esses benefícios. Abençoa, meu Deus, o nosso pastor, que vai trazer, meu Deus, a Tua palavra para nós. Usa o Teu filho, Senhor, que o Teu Espírito
Espírito Santo, Pai querido, venha, Senhor, verdadeiramente falar aos nossos corações, ó Deus, através do teu servo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, nós vamos ler do 24 ao 30 e depois do 36 ao 43. Vamos extrair algumas lições da parábola do joio entre o trigo. Mateus 13, do 24 ao 30, depois do 36 ao 43. Os irmãos encontraram? Diz o texto: Jesus, põe a versão NAA, que é a que eu estou usando aqui, o José. Se os irmãos quiserem acompanhar, NAA. Isso. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Na última vez que falamos aqui sobre as parábolas de Jesus, estamos numa série, estudando uma série de parábolas, as parábolas de Jesus. E na última feita nós pregamos na parábola anterior a essa, que é a parábola do semeador. Tanto a parábola do semeador quanto a parábola do joio entre o trigo refletem algo especial sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mateus ele gosta de colocar essa expressão como o reino dos céus. Existem algumas semelhanças, por exemplo, tanto na parábola do semeador como nesta parábola que nós lemos, existe um contexto cultural de semeadura, de lavoura, de solo aqui de campo, onde a semente é lançada. Existem algumas questões comuns. No entanto, também existem questões muito diferentes. Por exemplo, na parábola do semeador é dito que
o semeador saiu a semear, e ele lança as sementes no solo. O texto aqui vai dizer que um certo homem, ele semeou a boa semente no seu campo. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, que é lançada nos solos que são os corações ou os ouvintes da palavra de Deus. Cada ouvinte vai dar uma resposta à semente que foi lançada. No entanto, aqui na parábola do joio entre o trigo, a semente não é mais a palavra de Deus. A semente aqui são pessoas, que são identificadas como joio ou como trigo. O trigo, conforme nós vemos na explicação da parábola do joio, o trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O maligno é óbvio, é o diabo, é Satanás, o inimigo da obra de Deus, dos filhos de Deus. O homem que semeia a boa semente é Jesus, que é visto aqui a partir do versículo 36, ou melhor, no versículo 37, ele é visto como o Filho do Homem, uma expressão que Jesus retira de Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 13, uma expressão que designava o Messias. Quando Jesus diz, olha, eu sou o Filho do Homem, ele está dizendo que ele é o Messias. Então, quem é o homem que semeia a boa semente é o próprio Jesus. O inimigo que vai e semeia as ervas daninhas, o joio, é Satanás. E uma outra diferença muito importante é que no primeiro caso, na primeira parábola, que é a do semeador, o solo onde a semente é lançada são os tipos de ouvintes, os corações das pessoas. Aqui, no entanto, o campo onde a semente é lançada, muitas pessoas se enganam e dizem, é a igreja. Então, na igreja, nesse templo, existem joio e trigo. Ainda que isso possa ser uma verdade, o texto é muito claro quando ele vai dizer no versículo 38, que o campo é o mundo. A igreja, por sua vez, ela não tem, a igreja de Cristo, ela não tem placa denominacional. Ela não foi feita para estar dentro de quatro paredes, mas a igreja foi feita para estar no mundo. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos neste mundo. Então, o campo é o mundo. Uma outra característica, uma outra diferença importante que nós precisamos destacar é a forma com que as pessoas são tentadas nas duas parábolas. Na primeira parábola do semeador, as pessoas são tentadas de dentro para fora. O semeador, ele lança a semente, a palavra de Deus, no coração do ouvinte. E lá no coração do ouvinte, ou o diabo arrebata, ou começa a crescer algumas coisas como algum orgulho, alguma avareza, e acaba tirando a pessoa de dentro do reino de Deus. E aqui, no entanto, a tentação ela é de fora para dentro, não mais de dentro para fora. Porque, conforme nós vamos aprender, esta parábola do joio entre o trigo, ela tem um grande ensinamento. A parábola do joio entre o trigo vai nos ensinar que Satanás, na tentativa de destruir os filhos da luz, ele planta no meio ou entre os filhos da luz, os filhos das trevas, para tentar destruí-los. Então é uma tentação de fora para dentro. São os filhos da treva, entre os filhos da luz, que vão ter a incumbência de desviar as pessoas que estão no caminho de Deus. Então, existem essas diferenças, e é bom que você se lembre disso, ou seja, de que a parábola do joio entre o trigo tem o objetivo de nos ensinar que uma das maneiras de Satanás trabalhar para destruir o povo de Deus
é plantando, é semeando o joio entre o trigo, ou seja, semeando os filhos da treva juntamente com os filhos da luz. Essa é uma das maneiras do inimigo trabalhar para destruir o povo de Deus. Dito isso, irmãos, nós vamos extrair 4 preciosas lições da parábola do joio entre o trigo. Prestem bastante atenção. A primeira lição que nós aprendemos nessa parábola é que enquanto Jesus semeia a boa semente, Satanás semeia erva daninha. Versículos 24 e versículo 25. Enquanto Jesus semeia a boa semente, Satanás semeia a erva daninha. Jesus começa contando a parábola que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Essa boa semente é o trigo. O trigo é a base da alimentação judaica. O alimento mais básico do judeu é o pão. Jesus foi tentado no deserto a transformar pedra em pão. Quando o povo clamou a Deus no deserto, Deus envia o maná do céu, o pão do céu. Jesus se identifica como o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele plantou neste mundo boa semente. Perceba a qualidade da semente. A semente, ela é boa. A boa semente refere-se àqueles que são salvos, aqueles que servem de fato a Deus. E os que o tornam bons, não é de fato nenhum, de maneira alguma, as suas características pessoais. O que torna a semente boa é o alimento que ela extrai de onde ela está enxertada. Vou explicar melhor. Nós estamos enxertados, segundo Jesus, na videira verdadeira. E Deus Pai é o lavrador. Quando você se alimenta da seiva desta videira, você produz bons frutos. Aquele que está em mim, Jesus vai dizer, permanece, dá frutos, né? E quando dá fruto, ele vai dizer que ele limpa a vara para que dê mais frutos. E para que o nosso fruto permaneça. Então nós percebemos aqui a qualidade da semente. O crente, ele precisa demonstrar boas obras, boas qualidades, para ser salvo de maneira alguma. Mas porque ele está enxertado na videira verdadeira, logo o seu fruto tem que ser excelente. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E é para brilhar nesse mundo de trevas que você e eu fomos plantados por Cristo Jesus. Primeira coisa então que nós observamos sobre a semente que Jesus planta é a sua qualidade excelente. Mas perceba você que ao plantar uma semente de qualidade boa, nós vamos perceber que o inimigo sorrateiramente planta uma semente de má qualidade entre as sementes de boa qualidade. O versículo 25 vai dizer: mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, ou seja, o inimigo do homem que plantou a semente no seu campo, e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Aqui nós aprendemos 3 formas de como o diabo age. 3 formas de como o diabo age. Primeiro, ele aproveita a sonolência para agir. Diz o texto que enquanto todos estavam dormindo, ele foi lá, plantou o joio e foi embora. Obviamente que a sonolência, o adormecer dos servos, neste caso não implica em negligência.
em falta de cuidado. Jesus está lidando com a parábola do dia a dia, onde é comum o trabalhador, às vezes, no horário de almoço, tirar aquele cochilo, né? Mas nós podemos observar que a maneira como o inimigo age é quando a igreja está despercebida. Quando nós não vigiamos, quando nós estamos dormindo, é o momento ideal para o inimigo trabalhar. É o momento certo que ele vai agir. Por isso que a igreja não pode parar de orar. Por isso que nós não podemos deixar de vir nos cultos de ensino. Por isso que nós temos de nos esforçar para vir na escola dominical, nas consagrações, no culto de oração. Agora nós abrimos um trabalho de 11 à meia-noite às quinta-feiras, onde nós tiramos 1 hora para orar ao Senhor. Por isso que nós devemos empregar esforço para ficarmos acordados, porque no momento em que você dormir, será o momento em que o inimigo vai trabalhar. E é claro que o Salmo 127 vai dizer que Deus não dorme, que Ele te guarda, mas eu estou querendo levar num sentido de que nós estamos despercebidos muitas vezes da nossa função enquanto igreja. Se nós adentrarmos pelo caminho da sonolência, o inimigo vai trabalhar. A segunda forma do diabo trabalhar é que ele semeia falsos cristãos no mundo. Enquanto todos estavam dormindo, ele foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Nós vamos ver daqui a pouco que o joio se parece muito com trigo. E Satanás, ele é especialista em imitações, irmãos. Satanás é especialista em imitar os cristãos, em imitar a obra de Deus. Ele semeia falsos cristãos no mundo que até se parecem com cristãos. Eu vou pedir ao Juscelio que tente ser ágil aí nas referências. Abra, Juscelio, em 2 Coríntios 11, 26. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26. Paulo está dizendo, em viagens muitas vezes, está falando dos perigos que ele sofreu, né? Perigos de rio, perigos de assaltante, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Satanás possui falsos crentes, Gálatas 1, de 6 a 9. Esses falsos crentes acreditam num falso evangelho, Gálatas 1, de 6 a 9, vejamos aqui. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Então, estamos dizendo que Satanás possui falsos crentes, que acreditam no falso evangelho. Satanás estimula também uma falsa justificação, Romanos 10, de 1 a 3. Romanos, capítulo 10, de 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça que vem de Deus. Satanás possui falsos crentes,
que acreditam no falso evangelho, e ele estimula uma falsa justificação. Apocalipse 2:9, Satanás tem a sua falsa igreja. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagogas de Satanás. No final dos tempos, não precisa abrir porque agora o texto é longo, chegará o cúmulo de produzir um falso Cristo, segundo Tessalonicenses 2, de 1-12. Não precisa abrir, tá, José? Satanás é enganador, é imitador. Sabe essas falsificações que eles falam assim, não, mas é de primeira linha. Isso é antigo, irmãos. Isso já é da época do diabo, né? Então, 3 formas do diabo trabalhar. Primeiro, ele aproveita a sonolência para agir. Segundo, ele semeia falsos cristãos no mundo. E terceiro, ele é discreto. Coisa que muita gente não é. Coisa que muito crente não é. Diz o texto, que enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. De tal forma que os servos, quando viu o joio crescendo, falou, mas quem semeou isso aqui? Como é que isso cresceu? Aí o dono do campo falou, não, foi um inimigo que fez isso. Ninguém viu, ninguém ouviu. Tem um ditado engraçado, eu acho engraçado. Eu queria descobrir quem falou isso a primeira vez, mas não deixa de ser uma verdade, né? O pessoal fala assim, que Satanás usa sapato de algodão, né? Sapatinho de algodão. Você nem escuta o barulho que ele faz. Você acha que ele quer aparecer? Ele está mais querendo que você nem acredita que ele exista. Porque quanto mais você perceber a ação do teu inimigo, mais ele trabalha discretamente na sua vida. Os homens gostam de aparecer, mas o diabo prefere que ninguém o enxergue. Certa vez eu vi o Augusto Nicodemos, pastor, reverendo Augusto Nicodemos, pregar, e ele disse que o maior endemoniado na Bíblia não foi aquele barulhento que fazia, que babava, mas foi Judas. Ninguém falava que aquele homem estava endemoniado, mas ele estava. Então nem sempre a obra do inimigo vai ser estrondosa, vai ser fazendo arruaça no meio da igreja. Às vezes é só rateiro, às vezes coloca um crente que tem um dízimo bom, mas vive uma vida vergonhosa. Ele começa a atrapalhar o evangelho, e muita gente às vezes não tem a coragem de tocar na vida dessa pessoa, de disciplinar essa pessoa. Então, uma das maneiras do inimigo trabalhar é com discrição. O texto vai dizer que o inimigo, então, ele semeia o joio no meio do trigo. Há vários tipos de joio, é bem verdade. Mas provavelmente Jesus está falando de um joio aqui chamado de joio barbado. Ele parece de fato com trigo. O que vai diferenciar o joio do trigo é depois que eles crescem e frutificam. Aí você observando, você vai facilmente reconhecer, né, quem é joio e quem é trigo. No mundo, irmãos, há muito falso crente, há muitos falsos crentes. E às vezes não é possível conhecê-los logo de cara. Às vezes demora-se tempo. Por isso a gente precisa ter cautela, não é verdade? Então, em síntese, o que estamos dizendo aqui é que Jesus semeia a boa semente, enquanto o diabo semeia as ervas daninhas. Claro que o intuito dele é tentar nos tirar do reino de Deus, nos atrapalhar na caminhada cristã. Mas ainda uma segunda lição que nós aprendemos no texto.
E a segunda lição nos vai dizer que o que distingue o joio do trigo é a qualidade dos seus frutos. Olha o versículo 26. O versículo 26 vai nos mostrar que ambos cresceram, mas que produziram frutos diferentes. Quando as plantas cresceram, vejam, todas duas, e produziram fruto, todas duas. E aí o que acontece? Apareceu também o joio. No começo, esse joio barbado é igual ao trigo. Você não percebe a diferença. Mas quando eles crescem, e chega a hora de produzir o fruto, você vai perceber quem é trigo e quem é joio. 3 lições nós aprendemos aqui. Primeiro, tanto o joio como o trigo cresce. Tanto o joio como o trigo cresce. Crescer aqui é o sentido de amadurecer. Ele cresce, ele amadurece para poder dar fruto. É assim que é o processo de plantação. A planta é plantada, depois ela cresce, chega no estágio de amadurecimento, aí ela está pronta para gerar frutos, assim como uma mulher, né? Ela nasce, é um bebê, uma criança, depois ela chega na idade certa em que ela pode dar filhos. Também assim funciona no reino vegetal. E tanto o joio quanto o trigo crescem, todos eles amadurecem. De tal forma, irmãos, que é possível haver no mundo crentes com muitos anos de igreja, mas que nunca foram crentes de verdade. Pessoas que estão envolvidas nas mais diversas áreas dentro da igreja, pelo costume de estar aqui, fizeram da igreja um clube social, se sentem bem ao estar dentro da igreja, se sentem uma pessoa melhor, eles entendem que o caminho certo é estar na igreja, então eu vou para a igreja para satisfazer um desejo até pecaminoso de sentir-me bem comigo mesmo, ao invés de sentir-me bem com Deus. Então é possível alguém ter 20, 30 anos de crente, sem nunca ter sido crente. É possível ser batizado, é possível a pessoa ser dizimista, é possível ter cartão de membro, é possível cantar no conjunto e nunca ter sido crente. É possível. É possível. Porque tanto o joio quanto o trigo cresce. Segunda lição aqui, tanto o joio quanto o trigo frutificam. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, todos dois frutificam. Depois desse processo de amadurecimento, eles dão fruto. E às vezes, irmãos, não sei se você já teve essa experiência. Por exemplo, vou falar de laranja. Existem algumas qualidades de laranja. Uma dessas qualidades, vou falar uma mais comum que tem muito aqui no sacolão, laranja pera. Nem toda laranja pera tem o mesmo sabor. Não sei se já percebeu. Tem umas que você olha, está até bonita, mas na hora de você chupar não está doce, não é agradável, não é gostosa, mesmo sendo a mesma fruta, da mesma qualidade. Assim muitas vezes são aqueles que estão no mundo e se chamam de crentes. Às vezes olhando para a árvore, olhando para a fruta, você nem distingue qual é bom e qual que é ruim. Às vezes só na hora de experimentar é que você vai perceber a diferença de um para o outro. Por isso que Jesus vai ensinar, e nós vamos ver daqui a pouco, que não cabe a nós esse julgamento, porque nós não conseguimos perceber a diferença. Mas quando o joio é passado na prova, o fruto do podre do joio é passado na prova diante de Deus, eles fracassam. Mas todos dois frutificam. É possível, irmãos, haver, e certamente há, nos
30 e poucos milhões de evangélicos, que segundo o censo parece, no Brasil, certamente há pessoas que fazem boas obras, mas que nunca sequer foram crentes, porque há uma grande diferença. Por exemplo, vou ajudar um necessitado, o nosso irmão, é só um exemplo, nosso irmão Zé Geraldo está precisando de uma cesta básica, poxa, eu vou ajudar ele. Por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes é para me sentir bem comigo mesmo. Há uma diferença, porque o trigo ele faz para a glória de Deus, ele não faz para aparecer e nem para se sentir bem, ele não faz para ser visto pelos homens, mas pelo Pai que o vê em secreto. Há uma grande diferença. Bom, vou no evangelismo porque o pastor vai estar no evangelismo. Esse é o pensamento do joio. O trigo talvez pense, olha, talvez eu estou até cansado, queria dormir um pouquinho, mas eu vou, porque eu tenho que trabalhar para o dono dessa obra, para aquele que me chamou, eu tenho que fazer. Então existe diferença. Então, tanto o joio quanto o trigo frutificam. Estamos falando que tem 3 lições que nós vamos aprender aqui, né? Sobre a qualidade dos frutos do joio e do trigo. Primeiro, que todos os dois crescem. Segundo, todos os dois frutificam. Terceira e principal qualidade aqui, ó. Ou terceira e principal lição, ou fatos aqui que a gente vai aprender. Quando os frutos aparecem, o joio se destaca negativamente. O texto vai dizer que quando as plantas cresceram e produziram frutos, o joio apareceu. Há muitas maneiras de você aparecer. Mas aparecer negativamente é errado. Certamente que o trigo também apareceu, está implícito isso na palavra. Se o joio apareceu e pôde separar o que é joio e o que é trigo, é sinal que o trigo também apareceu. Mas o joio aqui recebe um destaque negativo, porque o fruto do joio é um fruto sem valor. Você pode vender os seus bens e distribuir entre os pobres. Paulo vai dizer que sem amor nada adianta. Para aparecer, para se sentir bem, para qualquer motivo que seja, se não houver amor, não tem valor. Fruto ruim, ajudou até a vida de alguém, mas é um fruto ruim, porque não é o fruto que se espera dos filhos do reino. Muitas são as ONGs que dão frutos muitas vezes melhor do que os nossos. Médicos que abandonam o seu serviço para ir para outro país, trabalhar a troco de mixaria para salvar vidas. Existe isso, e pessoas que não são cristãs fazem isso. Mas na hora de ser provado, o motivo pelo qual a pessoa fez aquele trabalho, fez aquele serviço, não foi a glória de Deus. Fruto ruim. Quando é descoberto o fruto podre do joio, ele se destaca negativamente. Então, tanto o joio quanto o trigo crescem, e todos os dois frutificam. No entanto, o que vai fazer a diferença é a qualidade da frutificação, é a qualidade do fruto. Estamos dizendo, irmãos, que Satanás tenta destruir, ou na tentativa de destruir os filhos da luz, ele vai plantar no meio deles filhos das trevas. E nós precisamos estar atentos aos frutos que cada um dá, para não sermos enganados, para não sermos destruídos. Terceira lição, terceiro ponto da mensagem, não se perca.
Primeira lição, são 4 lições que nós vamos aprender nessa parábola. Enquanto Jesus semeia a boa semente, é Satanás quem semeia a erva daninha. Segunda lição, o que distingue o joio do trigo é a qualidade dos seus frutos. Terceira lição, a quantidade de joio no mundo não deve servir de espanto para nenhum de nós. Versículo 27 e 28. Primeira coisa, nós vamos aprender que a grande quantidade de joio, ela já foi profetizada lá atrás. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Atente-se sobre o texto. Aquele que mexe com lavoura, com plantação, vai saber disso melhor do que eu, que não mexo com isso. Mas é comum numa lavoura, numa plantação, nascer ervas daninhas. Não é, irmão Adécio? É comum aparecer. Então, por que o espanto? Certamente os servos cuidaram do campo, fizeram o trabalho que tinha de ser feito, cuidaram da lavoura do patrão. O patrão foi lá, o homem semeou a boa semente, e agora eles vêm, depois de crescidos, depois que começou a brotar os primeiros frutos, eles perceberam que existe joio. Por que o espanto? Era comum que isso acontecesse. O espanto se dá, certamente, pela quantidade de joio. Era normal que desse, mas não na proporção que deu. Aqui nós vamos aprender 2 preciosas lições sobre esse crescimento. Primeiro, sempre que Jesus planta um trigo, Satanás procurará plantar um joio. Certamente, irmãos, sempre que Jesus plantar a boa semente, Satanás procurará plantar uma erva daninha. Por isso que nós não podemos ser influenciados para deixar o evangelho, para sair da igreja, para mudar por causa disso, por causa daquilo. Não importa o que fizeram com você, sempre, aonde você estiver, se você é trigo, haverá uma erva daninha para tentar te tirar da graça, para tentar te desviar do caminho do reino. Sempre haverá. Em Lucas 17:1, Jesus disse: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. É inevitável, sempre haverá. Sobre essa plantação de joio entre o trigo, a segunda lição que a gente pode aprender aqui é que a grande plantação de joio entre o trigo não deve servir de espanto. O povo de Deus já foi avisado. Perceba, uma das profecias do fim dos tempos é a apostasia. Apostasia é o quê? Abandono da fé. As pessoas se desviam da fé verdadeira. Por quê? Porque muitas pessoas dão ouvidos a falsas doutrinas, a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Está na Bíblia isso. E aí você vê muita gente correndo atrás de sal grosso, de rosa ungida, de sei lá mais o que, tanta coisa esquisita que tem por aí, travesseiro, lenço suado, né? E nós ficamos assim: meu Deus, mas isso, a gente está espantado. Mas espantado por quê? Jesus já disse que isso aconteceria. E muita gente se tem desviado da fé pelo mau exemplo daqueles que professam o nome de crente, mas não são. Daqueles que parecem crente, que às vezes até se vestem como crentes, mas por dentro são lobos, em pele de ovelha.
Sempre aconteceu. Isso é um sinal de que Jesus está próximo, de que Jesus está vindo. Quanto maior a apostasia, quanto maior as decepções, quanto maior o falso evangelho disseminar pelo mundo, o grande empecilho hoje das conversões verdadeiras, não é, irmãos, eu acho que não é o ateísmo, não é o islamismo, não são as religiões diferentes do protestantismo. Eu acho que o maior empecilho para as verdadeiras conversões hoje são os falsos protestantismos. É o sincretismo religioso, é a mistura de certas mandingas de outras religiões sendo adentrada nas religiões. São as pessoas que querem ouvir o que elas gostam e não aquilo que elas precisam. Homens que pagam caro para ouvir pessoas dizerem bobeira em cima do púlpito. O maior culpado muitas vezes somos nós mesmos. O número de joio tem crescido muito grande no mundo, e o problema é que eles não devem assumir um papel de destaque na sociedade evangélica, pelo menos. Eu posso, irmãos, não estar autorizado a punir o joio. Eu não posso estar autorizado a arrancar o joio do meio do trigo. Mas eu tenho que estar atento àquilo que o joio está fazendo, àquilo que ele está falando, para não dar espaço, porque isso não pode acontecer. O crescimento de falsos crentes entre os verdadeiros não pode servir de espanto para nós, deve servir de alerta da volta de Jesus. Então nós estamos aprendendo lições, são 4 lições na parábola do joio e do trigo, porque Satanás tem plantado o joio no meio do trigo com o intuito de arrancá-lo, com o intuito de destruí-lo, e a gente precisa estar atento a essas lições. Quais são? Eu já disse, a primeira: Jesus é quem semeia a boa semente, e Satanás semeia a erva daninha. A segunda lição: o que distingue o joio do trigo é a qualidade dos seus frutos. Terceira lição: a quantidade de joio no mundo não deve servir de espanto para nós. E agora nós caminhamos para a parte final, para a última lição. A quarta lição vai nos dizer que os servos de Deus são incapazes de julgar e punir os ímpios, mas Deus o fará no tempo certo. Versículos 28 e 29, vai nos mostrar a incapacidade humana. Na segunda linha ali, mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Olha a incapacidade humana. Os servos aqui, Jesus, irmãos, estava falando para uma grande multidão, mas quando chegou em sua casa, provavelmente a casa de Pedro, em Cafarnaum, os discípulos lhe pediram explicação. Os servos aqui, certamente, estava implícito que Jesus estava falando dos discípulos. E olha a incapacidade do ser humano de fazer juízo com as próprias mãos. O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. O nosso julgamento, ele está manchado, porque quando pecamos junto com Adão no jardim do Éden, a imagem de Deus que estava em nós, ela não foi destruída, mas ela foi corrompida.
e nós temos um vago senso de justiça, e a nossa justiça é falha, a nossa justiça é cega. Se nós tentássemos arrancar o joio, muito provavelmente nós arrancaríamos o trigo também, porque nós não estamos aptos para fazer toda essa distinção. Podemos até distinguir, mas nós não podemos punir da forma com justiça, da forma como Deus vai punir. Isso daqui nada tem a ver com disciplina eclesiástica, viu, irmãos? Lembre que o campo é o mundo. Aqui Jesus está falando de juízo final. Não confunda, muita igreja por aí não tem disciplina mais. Não disciplina os crentes, não, porque nós não estamos aptos. Não é isso que Jesus está dizendo. Lá em Mateus 18, ele vai falar sobre a disciplina eclesiástica, naquele famoso texto, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ali está falando de disciplina. Não está falando de culto com pouca gente. Está falando de disciplina na igreja. Então esse texto aqui não tem nada a ver com disciplina, tem a ver com o juízo final, com o julgamento dos ímpios. Como nós já dissemos, o joio barbado, quando ele cresce, ou no começo de seu crescimento, ali junto com o trigo, eles são muito parecidos e se entrelaçam, ele entrelaça no trigo. Se você tirar uma planta nova dessa maneira, você vai arrancar a outra. Então nós não temos condições de julgar. Mas por outro lado, o versículo de número 30 vai nos mostrar a capacidade divina para fazer isso. O dono vai responder o seguinte: deixem que cresçam juntos até a colheita. Olha a sabedoria de Deus, infinitamente maior do que a minha e que a sua, tomando providência. Deixe que eles cresçam até a colheita. Por quê? Porque o dono sabe o momento certo de arrancar. É o dono quem sabe o momento certo de agir. Não somos nós, irmãos. É Ele quem sabe o momento certo. Esse momento é depois do amadurecimento, depois que os frutos virem à tona, é o momento do julgamento. Nós não temos que ficar preocupados em punir os nossos irmãos. O nosso pensamento não tem de ser de condenar alguém ao inferno. Às vezes nós até pensamos assim: fulano, aquele não é crente não. Jesus não nos deu esse direito. Mas por outro lado, Deus sabe o momento de julgar. E você pode ter certeza, irmão, no mundo em que vivemos, a justiça é cega, mas a justiça de Deus tudo vê. No mundo em que vivemos, o ladrão está solto, e o homem trabalhador está preso. Mas no mundo vindouro, depois do juízo final, Deus fará justiça. Asaf quase desviou quando ele viu que os ímpios prosperavam, mas os justos muitas vezes sofriam. Mas aí Asaf, ele entra no templo, tem um encontro com o Senhor, e percebe o final do justo e o final do ímpio. Logo Asaf entende que o ímpio não vai ficar impune da sua impiedade, nem o justo ficará sem a sua recompensa de retidão. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Hoje nós podemos ser perseguidos, os verdadeiros crentes são perseguidos. Pastor, hoje não tem perseguição. Não tem para o joio, para o trigo tem sim. Vá se posicionar para ver, vá defender o que é certo para ver se não tem perseguição. Vai falar contra o homossexualismo para ver se não tem perseguição. Vai falar contra os exageros do feminismo para ver se não tem perseguição. O trigo é perseguido, o joio está de boa, tem nome de crente, vive a vida de qualquer maneira, todo mundo gosta dele, é o cara gente boa. Eles dizem que esse não discrimina ninguém, mas nós vamos ver o final de cada um. Nada, irmãos, absolutamente nada fica impune ao olhar de Deus. Nada.
por fim, nós vamos ver qual é o fim do joio e qual é o fim do trigo, ainda no versículo 30. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. O fim dos justos e o fim dos ímpios são opostos. Jesus vai explicar no versículo 41 e 42, o Filho do Homem mandará os seus anjos. Os anjos representam aqui os ceifeiros, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Aquele que bancou o esperto nessa vida, não vai ficar impune no tempo futuro. Hoje a gente pode ficar com medo de sair por aí à noite. A gente pode até ficar com medo, preocupado com o que pode nos acontecer. Mas tem uma coisa, irmãos, nós vamos morar eternamente numa cidade que é luz dia e noite, que não haverá perigo, que não haverá temor, que não precisarão de trancas às portas ou de cadeados, não precisará de policiamento, porque estaremos eternamente em segurança. Agora, olha o que acontecerá, versículo 43, ao justo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O fim do ímpio e do justo é diferente. Nós não podemos condenar, nós não podemos arrancar o joio do meio do trigo, não nos cabe esse direito. Mas Deus há de fazer no momento da colheita, isto é, no juízo final, Ele vai agir com justiça, sem piedade, para com aqueles que fazem o mal, para com aqueles que praticam a maldade, para com aqueles que têm nome de crente, mas não são crentes de forma nenhuma. Então, queridos irmãos, ainda que Satanás venha semear joio no meio do trigo, a igreja do Senhor há de vencer. Você e eu, nós vamos triunfar. Há muitos hinos de exaltação pedindo a Deus que nos exalte. A nossa exaltação há de chegar, muito provavelmente não neste mundo, mas no tempo vindouro. Este mundo pode ser de sofrimento para muitos de nós, de perseguição, mas haverá um dia que a justiça de Deus há de ser feita, e viveremos e resplandeceremos como o sol do meio-dia, a nossa luz, eternamente. O choro, enfim, durará apenas uma noite, porque este mundo, esta vida, é como uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e esse amanhã é eterno. Portanto, não nos desanimemos, não deixemos de dar frutos bons e vistosos para glorificar a Deus. Todo esforço de Satanás para nos derrubar há de cair por terra. Tanto as nossas lutas internas, quanto as nossas lutas externas, deverão ser vencidas, e sempre seguindo adiante e frutificando, pois o tempo da colheita está próximo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Nesse sentido, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai celeste, a quem toda honra, toda glória, a quem todo louvor, ó Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai, pela tua palavra, meu Senhor. Pai querido, meditamos hoje em 4 lições, ó Deus, nesta parábola ricas de detalhes, Senhor. Ó Deus, entendemos que o inimigo é quem semeia o joio no meio do trigo, Pai, e que Jesus é quem semeia a boa semente.
Oh Deus bendito, nós aprendemos, ó Deus, que a qualidade do fruto do trigo diferencia do joio, meu Senhor. Percebemos também, Senhor, que o número tão grande de joio no meio do trigo não deve servir de espanto, porque já está profetizado na Tua palavra. Antes, ó Deus, deve nos alertar para o tempo da colheita e para a volta de Jesus Cristo, na cruz em glória, nas nuvens em glória, meu Senhor. Por fim também aprendemos, ó Pai, que não temos o direito de punir, ó Pai, mas o Senhor há de julgar o mundo com retidão, o mundo com justiça. Ó Deus, e terá misericórdia de quem o Senhor quiser, e punirá aqueles que o Senhor achar que deve punir, Pai querido. O que queremos, ó Deus, neste momento, é que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, que o Senhor destrua as armadilhas de Satanás contra a nossa vida, nos dê força, nos dê graça, nos dê autoridade, meu Senhor, nos dê discernimento, Pai querido. Ó Senhor, ajude-nos a não nos envolver com o joio, ó Senhor, mas que nos envolvamos a cada dia mais e mais com aquele que é trigo e com aquele que tem a somar em nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, e oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Antes de nós finalizarmos o nosso culto, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos abrir agora o nosso coração também, para que nós ofertemos, dizimemos ao Senhor. Eu quero convidar aqui a jovem Gislaine, ela vai estar louvando, e nós vamos estar adorando ao Senhor com dízimos e ofertas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar. Vamos louvar, os irmãos louvam junto comigo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.